Fala pessoal, Vinícius da Cloud4Devs, mais um vídeo aqui sobre API Gateway, aquela série que o Cadmo começou. No primeiro vídeo ele falou um pouco do conceito de API Gateway, para que é utilizado, alguns API Gateways famosos de mercado. No segundo vídeo ele fez a implementaçãozinha com a aplicação Elixir, duas aplicações Elixir, usando o Kong e fazendo roteamento das aplicações. No terceiro vídeo ele falou sobre a parte de plugins do Kong, e nesse vídeo aqui a gente vai falar como implementar o Kong também no Kubernetes na AWS, usando o EKS. Então vamos lá? Pronto pessoal, aqui eu estou com a tela do VS Code. Esse código aqui vai estar todo lá no link do repositório do Support Material da Cloud4Devs. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Então vamos falar um pouco aqui desse conteúdo, né? A primeira coisa que tem que fazer é criar o cluster Kubernetes. É um cluster mesmo padrão que a gente usa já nos outros vídeos, usando aqui o Terraform para facilitar a criação. Então aqui eu estou com o shell aberto, vou entrar na parte do Terraform. Terraform init para inicializar os módulos. Em seguida Terraform plan. Vou colocar esse plan aqui para um arquivo chamado plan. Pronto, vão ser criados aqui 11 resources, entre o EKS, o Worknode Groups, Security Groups, enfim, tudo que é necessário para criar um cluster na AWS. Eu vou aplicar esse plan que a gente acabou de criar. Pronto pessoal, cluster criado aqui com sucesso. O próximo passo é configurar as credenciais aqui do kubectl para esse cluster na minha máquina. Então para isso eu vou usar aquele comandinho do AWS CLI, AWS EKS update kubeconfig com o nome do meu cluster e a região. Pronto, acesso configurado. Se der um kubeget pods, por exemplo, aqui não tem nenhum recurso porque eu não criei ainda esse cluster, mas já está com acesso. Então, dando continuidade aqui no material, o Kong a gente vai instalar via Helm para facilitar a instalação. E os velhos aqui do Helm, eu precisei alterar alguns valores. Deixa eu mostrar a vocês. Primeira coisa, eu precisei habilitar a admin API. Aqui o padrão isso aqui vem falso, coloquei para true, e o tipo é o tipo do CEPS do Kubernetes. Aqui vem no report. Como eu quero só um acesso interno, eu coloquei cluster IP. Então isso aqui me dá acesso à API do Kong via o Konga, né? Que o Konga é a interface, a user interface lá do Kong. O outro ponto que eu tenho aqui é que eu quero essa comunicação. Como é a comunicação interna ali dentro do cluster, eu posso fazer ali um HTTP ao invés de fazer um HTTPS. Então eu habilitei também aqui a porta do HTTP, que é na porta 8001. E o último passo aqui é a parte do load balance, que é o Kong cria um load balance para todos os recursos ali que vai ficar abaixo dele, né? Então aqui está os recursos desse load balancer. E você que poderia aqui, por exemplo, configurar um certificado aqui por esse annotation aqui, colocando o URN lá no Certificate Manager da AWS para esse certificado, né? Como a gente não vai fazer agora, nesse caso, uma configuração de SSL, eu vou deixar aqui comentado.
mas no próprio Helm do Kong você já consegue configurar isso diretamente aqui pelos values. Então, para instalar, Helm install aqui o chart do Kong, os valores que eu adicionei lá. Vou colocar isso aqui no namespace separado, namespace Kong, e vou pedir para criar esse namespace porque ele ainda não existe no meu cluster. Vamos instalar. Pronto, pessoal. Kong já instalado. Se a gente tiver aqui kubeget namespace no meu cluster, eu já tenho aqui um namespace chamado Kong. E se eu pegar os recursos desse cluster, desse namespace, já tem um pod aqui de configuração do próprio Kong criado. E aquele load balance lá que eu falei para vocês também já está criado aqui. Esse outro aqui, service, era o tipo cluster IP, é o que eu falei para vocês de comunicação com Konga. Então ele cria um service lá do Kubernetes para o Konga conseguir acessar. Então, próximo passo, instalar o Konga, né, que é a User Interface para o Kong. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando lá o próprio container do Konga, criando deployment, criando um service aqui para ele. E eu não vou expor ele para a internet, eu vou precisar acessar via um port forward do Kubernetes. Mas eu vou explicar por que mais na frente, né? Eu não vou fazer uma metodologia um pouco diferente do que o Cadmo usou para poder criar os recursos. Então vamos instalar aqui o Konga. Erro de digitação. Pronto, criou o deployment, criou o service. Se eu vir aqui em pods lá no namespace Kong, já está criando aqui o novo pod pro Konga. Ok, o próximo passo, vamos aqui a parte Mox. Então, para esse tutorial aqui, eu estou usando duas aplicações que são praticamente um mock. A primeira delas é essa aqui de capitais. Então, o que é que ela faz? Você batendo na rota /capitais, ele retorna todas as capitais do Nordeste. E também essa de estados, que retorna todos os estados do Nordeste, batendo na /estados. Então, o que é que tem nesses IEMOS aqui, né? Primeiro, eu tenho aqui um config map com a configuração do Nginx, porque esse é um mock, então eu preciso configurar aqui a rota. Então, basicamente aqui, quando eu bater nesse path /capitais, eu vou retornar esse JSON aqui, que são as capitais do Nordeste, com o header de applications JSON, enfim. O segundo ponto é o deployment, propriamente dito. Estou usando a imagem aqui do Nginx e um service para poder expor essa minha aplicação. Essa metodologia é bem legal, você consegue criar um mock server usando o próprio Nginx, né? Só a configuração do Nginx a gente consegue criar lá um serviço de mock, por exemplo. Para o status, a mesma coisa, a mesma estrutura, só o que muda aqui é o JSON de retorno da aplicação. Então vamos instalar esses dois recursos. Entrar aqui em mock. Apply "-f capitais, recursos criados, e agora a criação do recurso estados. Pronto. Ok, não coloquei na internet o Konga, então vou precisar colocar um port forward aqui para poder acessar.
tenho aqui o service do Conga. Eu vou criar aqui um port forward para poder acessar. Pronto, se eu for aqui no localhost, agora eu estou acessando lá meu cluster na minha máquina local. O kubectl dá essa ferramenta pra gente. Já estou aqui com o meu Conga, desse meu cluster. Vou configurar aqui o usuário de mim. Usuário admin criado. Vamos acessar o Conga. Pronto. Acessei o Conga. Não tenho nenhum cluster aqui ainda. Estou aqui em Connections. Adicionar uma nova conexão. Vou colocar aqui. Vou chamar aqui de Kong EKS. Tracinho EKS. A URL vai ser aquela URL interna do meu service. Então vamos lá, só conferir aqui. Vai ser essa URL aqui, na porta 8001. Então, novamente aqui um port forward. Pronto. O Kong está integrado aqui com o Conga com o Kong. Já está configurado. Já consigo ter acesso aqui aos meus services, os routes, apesar de não ter nada. Então o que é que vai mudar essa implementação com a que o Kadman mostrou para vocês, né? Ao invés de a gente usar o Conga, que vai criar um recurso lá no Kong e só vai sair no database do Kong, a gente vai criar agora com CRDs, que são Custom Resource Definitions do Kubernetes, que eu consigo criar YAMLs para poder configurar o meu Kong. Então eu vou usar o Conga só para visualizar quando eu estou criando, mas a criação dos recursos, dos services, dos consumers, dos plugins, vai ser via YAMLs do Kubernetes, com Custom Resource Definitions, que o Helm lá do Kong instalou para mim nesse cluster. E qual é a vantagem de utilizar esse tipo de recurso, né? É um pouco mais trabalhoso, vou mostrar para vocês, mas você consegue ter ali no modo declarativo versionamento daquele seu código. Então você pode usar o Git, você pode compartilhar para ter aprovação, criar pull request daquela alteração. Se tiver algum erro no processo lá de criação de rota, você consegue fazer um rollback mais fácil. Você também consegue passar entre ambientes. Então, por exemplo, você cria um cluster no ambiente de homologação, para passar para a produção são arquivos, então você consegue implementar. Quando você vai passar a nível de banco de dados é um pouco mais difícil. Então tem várias vantagens em relação ao modo ali imperativo de você ir lá e criar via interface visual. É um pouco mais trabalhoso, mas no fim das contas compensa, né? Ter ali sua criação do Kong como código. Então a primeira coisa que no Kubernetes, para eu criar lá o service que o cara me mostrou em uma rota, eu crio um ingress lá no Kubernetes e coloco um annotation aqui. Eu vou comentar isso aqui é um plugin que eu vou falar mais na frente lá de autenticação. Eu vou comentar ele agora por enquanto. Eu crio na spec, o ingress class name, eu coloco o Kong. E aqui eu crio uma rota, que eu quero exatamente a rota capitais, vai direcionar para o serviço daquela minha aplicação de capitais. A mesma coisa que eu tenho para o meu serviço aqui, um ingresso para o meu serviço de estados. Mesma estrutura, só que agora apontando para o serviço de estados e na rota de estados. Certo? Então vamos lá
criar. Então, só observando aqui, eu não tenho nenhum serviço aqui criado no meu Kong, né? Vamos desconectar. Vou dar um apply "-f" aqui no ingress de estados. E também no de capitais. Desculpa, na verdade peguei o arquivo errado. Ingress capitais. Pronto. Vou novamente dar um port forward aqui para acessar lá a UI do Conga. Se a gente for aqui em service, acabamos de criar o service tanto de capitais como de estados. E as rotas também de barra estado e barra capitais. Então a gente consegue fazer a mesma coisa lá que o Cadmo fez via interface aqui visual com IAMs do Kubernetes. Isso é bem legal. Então a gente também pode acessar esse recurso. Vamos só pegar aqui o DNS do Load Balance. Esse aqui foi o DNS criado pra gente. Eu vou abrir agora o Postman. E se eu bater aqui nessa rota no barra capitais, eu tenho as capitais aqui no lado do Nordeste. Se eu bater em estados, eu tenho os estados também retornando para mim. Se eu bater numa rota que não existe, o Kong vai dar uma mensagem padrão, né, de 404 aqui not found nessa rota específica. Tá, o Cadmo também fez no último vídeo a implementação de um plugin de autenticação, e para isso ele precisou criar uma credencial e um consumer, né, que seria ali um usuário da nossa API. Então vamos lá fazer isso. Então, primeira coisa, o consume key no Kubernetes ele vai ser um segredo. Então o segredo no Kubernetes tem que ter essa especificação aqui do Kong para poder conseguir vincular com o Kong. E a chave que eu escolhi, esse aqui é um Base64, esse é o padrão do Kubernetes, mas sem decriptografar isso aqui, é o segredo que eu escolhi, né? Base64 -D é simplesmente a string aqui Cloud for Devs. Eu que escolhi isso aqui, poderia ser uma string, lógico, se for no mundo real ali você colocaria uma string mais complexa para autenticação, né? Então depois você cria esse recurso aqui, esse segredo no Kubernetes, com esse padrão aqui com credentials type e com a chave da sua escolha, né, em formato Base64, você vai criar um consumer que é um usuário. Então aqui o nome que eu dei para ele foi Cloud for Devs. Também uma annotation que a gente precisa colocar, que é do Kong. Username Kong. E a credencial, né, aquela chave que a gente criou, eu vinculo com o mesmo nome. Então eu coloquei aqui Cloud for Devs Key. Se a gente for aqui, o nome está o mesmo, Cloud for Devs Key. Então vamos lá criar. Apply -f. Consume aqui, criado. O consumer bem criado. Então vamos lá novamente no Conga, em consumers, já temos aqui o consumer Cloud for Devs. A gente foi em credenciais, API Keys, tem nossa key aqui, Cloud for Devs, ok? Então também fizemos o mesmo processo, usando só IAMs, os CRDs lá do Kubernetes. Próximo passo, nossa API ainda não está
protegido, né? Se a gente for aqui em estados, conseguimos acessar normal. Então a gente precisa configurar aquele plugin de segurança. Então se a gente for aqui, ó, no Ingress, essa annotation vai vincular aqui meu plugin de autenticação. E onde é que está esse plugin, né? Auth, esse Kong plugin, que é um CRD. O nome dele é o DayAuth e o tipo de plugin é um KeyAuth. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar esse plugin aqui no Kubernetes. Plugin criado. Agora eu vou vir aqui no Ingress Capitais, por exemplo. Deixa eu comentar o annotation. Vou só deletar aqui o Ingress anterior. E aplicar novamente com a annotation ali do plugin de autenticação. Pronto, plugin criado. Então vamos aqui no Postman. A parte de estados ainda está ok, mas se a gente vier em capitais, eu não consigo acessar porque eu não forneci nenhuma API Key. Eu recebo aqui uma mensagem de 401 Unauthorized. Então eu vou vir aqui no Headers, adicionar o API Key. E o meu segredo que eu coloquei lá, né, foi Cloud for Devs. E agora eu já tenho acesso a a minha API, essa minha rota. Pronto, pessoal, esse foi o último vídeo da série lá de API Gateway, como implementar o Kong no Kubernetes, né, especificamente no EKS lá da AWS. A gente viu outra forma um pouco diferente, utilizando CRDs lá do Kubernetes, né, usando YAMLs, de forma declarativa, que dá para versionar, abrir pull requests, pessoas revisarem seu código, fazer rollback mais fácil, migrar entre ambientes mais fácil, nesse novo modelo, né? Se ficou alguma dúvida sobre qualquer parte do vídeo, comenta aqui embaixo. Se gostou, curte, compartilha e vamos para os próximos vídeos. Pessoal, obrigado e até mais.